E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Tem um pelo de cachorro aqui, peraí. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e bem-vindos e bem-vindas de novo. Agora a playlist de filosofia. Estamos de volta aí com um vídeo de filosofia. Um dos vídeos que eu tinha muito tempo assim que tinha para fazer, tinha mais de ano, viu? Que é um vídeo simples, mas que é um vídeo bem interessante, que é sobre Roger Bacon. Não vai confundir com Francis Bacon. A gente está falando de Francis Bacon ainda na Idade Moderna. Aqui a gente está falando de filosofia medieval, muito além da patrística e escolástica, e vocês vão entender o porquê Roger Bacon é tão avançado e faz críticas à própria escolástica, que era a escola, inclusive, contemporânea a ele, a escola de Santo Anselmo da Cantuária, depois vem São Tomás de Aquino. Ele está lá no século XIII, tá bom? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e inscrita, e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Qualquer engajamento é importante. Estamos aí numa semana de volta às aulas, né? E aí a gente tem muita gente que já começa a pegar o embalo aqui agora, e tem gente que pega depois da inscrição do Enem, né? Mas independente de qual seja o seu perfil, qual for o seu perfil, eu tô aqui sempre. E as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Por lá eu já aviso um monte de coisa que já vai acontecendo no Parabólica, dou notícias. E por aí vai. Vamos lá então começar a falar de Roger Bacon. Roger Bacon nasceu lá, mais ou menos, estima-se, entre 1220 e 1292. Foi um frade da ordem dos franciscanos e um filósofo inglês, dos mais importantes de sua época. Ah, porque vocês vão entender o porquê da sua obra ser tão importante. Ele é tão importante para além da Igreja Católica, tá? Apesar dele ser um frade, apesar dele ser da ordem dos franciscanos, ter todo o aporte da Igreja Católica, ele é muito além disso. Ele é um filósofo muito importante, inclusive, para a filosofia moderna, que vai vir depois. Vocês vão entender por quê, para a vida moderna, na verdade, o cotidiano moderno. Estudou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, depois ele lecionou, mas foi palestrante lá na França, enquanto o Wood está latindo lá fora. Só um minuto que eu vou abrir a porta para ele. Voltei. É, e o trabalho boa parte, ou grande parte da obra do Roger Bacon é ligada à questão, se a gente for pensar numa filosofia temática, a estudo a questão epistemológica. Professor, o que é epistemologia? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico. A teoria do conhecimento, é a ciência da ciência. Epistemologia é o estudo de como adquirimos conhecimento. Da onde que vem o nosso conhecimento? Vários filósofos vão trabalhar com epistemologia, são a famosa treta entre empiristas e racionalistas da Idade Moderna. Pois é, o Roger Bacon ele já estava ali estudando um pouco disso, pouco não, bastante disso, dando uma linha para esse momento. E por que que é interessante o Roger Bacon? Porque ele está no século XIII, e século XIII, gente, é finzinho da Idade Média. Eu sei que a Europa ainda não passou não chegou ainda na famosa crise do século XIV, que é preponderante para o fim da Idade Média, que é o período da peste, que é o período das chamadas jaqueries, que são as revoltas camponesas, feudais, né? Mas ele já está ali observando um monte de transformação. Ele já está ali observando, inclusive a gente vai fazer uma questão sobre isso, um exercício, que tem um texto super famoso do Roger Bacon, e é um exercício famoso, inclusive, de Enem, cobrado em Enem, que mostra um pouco disso, que a Europa está se transformando, a Idade Média está caindo pelos ralos, o feudalismo está no fim, a burguesia não é a grande força econômica, mas a burguesia já está lá ocupando os burgos. Está entrando inovações tecnológicas, está nascendo o capitalismo. O Roger Bacon está nesse momento. Em 1265, ele tinha uma ideia bastante avançada, ele era né, um grande filósofo, um professor de universidade, inclusive das universidades medievais. O Papa, ele era muito amigo do Papa Clemente IV, né?
Mas o Papa Clemente IV era o cara que segurava ele, porque ele tinha ideias que ele fazia críticas à própria igreja. Então quem que segurava o Roger Bacon era o próprio Papa. Mas o Papa falece em 1265. E aí a perseguição em cima da obra do Roger Bacon passa a ser maior. Ele foi colocado em prisão domiciliar inicialmente, por baseados aí na alquimia, né, e na astrologia. Alquimia, a utilização da ciência e da filosofia para a transformação de matérias, para a transformação da matéria. A alquimia hoje, ela foi muito importante, sim, não dá para negar a importância da alquimia em determinado momento, mas ela é considerada uma pseudociência, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Depois ele foi condenado pelo bispo de Paris, onde ele inclusive ia a Paris direto, foi condenado pelo bispo de Paris por conta disso, desses mesmos conceitos, astrologia, alquimia, e ele foi colocado no cárcere, onde ele continuou escrevendo, continuou estudando, mas ele não tinha o direito de publicar as suas obras, então essas suas obras não iam para dentro no grande público, não existia ainda, mas não era entre os seus próprios pares, a sua obra não chegava muito em seus próprios pares. E foi ali que ele faleceu, o período final de sua vida. Mas o que é importante? Porque até agora eu falei para onde que ele foi, como que ele morreu, o porquê do cárcere, mas por que a obra do Roger Bacon chocou tanto a própria igreja? Bom, ele era um filósofo, um pensador que tinha muito estudo de matemática, muito estudo de física. Ele é um pensador que a gente vai colocar aí no ramo, dentro da epistemologia, no grupo dos empiristas, dos primeiros empiristas, dos primeiros não, que os primeiros vêm lá na Idade Antiga, né? Se a gente for parar para pensar. Mas é que o conceito de empirismo é muito mais elaborado na Idade Moderna. Mas ele está ali, o Roger Bacon. O que seria então esse empirismo? É o método da observação, da experimentação. Então, a observação, os três pontos aí defendidos na obra do Roger Bacon observação, hipótese e experimentação para comprovação dos fatos. Então ele é muito importante porque ele é um filósofo que fala assim, eu vou experimentar para poder comprovar fatos, para poder comprovar experimentos, para poder, sabe? Para chegar a conclusões, ainda que não absolutas. E aí ele fez críticas à própria escolástica. Vamos só lembrar aqui, para ninguém ficar viajando, você está chegando nesse vídeo agora, a escolástica é a escola preponderante da Idade Média nesse período de Baixa Idade Média. É a escola filosófica cristã, que vai ter os dois grandes nomes, são o Santo Anselmo da Cantuária e o São Tomás de Aquino. Assim, não vou diferenciar, porque não é um vídeo sobre os dois, e sim sobre Roger Bacon. Mas eles tentam mostrar, dialogar com aquele tempo, a escolástica, e ela se chama escolástica porque vem de escola, é quando o ensino religioso, a teologia, na verdade, começou a ser ensinada nas universidades medievais, antes não existiam universidades, passam até agora. Então elas saem dos monastérios, saem daquele ciclo, daquela questão mais fechada, e passam a ser ensinado nas universidades. E aí, a escolástica tem um princípio básico que é a razão em busca da fé, né? Então a gente parte do princípio de que a razão existe, mas ela existe muito porque a gente precisa ter a fé em Deus. E a escolástica então tenta achar formas de dialogar com aqueles infiéis daquele período, dialogar entre muitas aspas, né? Mas assim, tentar inclusive provar com quase um aristotelismo, né? Um aristotelismo medieval, na verdade. Provar com meios que a gente tem terrenos do reino dos homens a existência de Deus. O São Tomás de Aquino ele tenta provar a existência de Deus através do seu método, com meios que a gente tem aqui. A escolástica ela pega muito de uma outra escola, mas ela também se opõe. Qual escola? A que vem lá do século V, que é a patrística. Essa é a do Santo Agostinho. A do Santo Agostinho é aquela patrística que chama patrística porque são os pais da igreja. Ela é ensinada mais fechada dentro dos monastérios. Lá
foco na fé muito maior do que na razão. Lá é mais platônico, né? O reino dos céus é o mais importante, menos o reino terreno e mais o reino dos céus. Pois é, mas aí, e onde que entra o Roger Bacon? O Roger Bacon ele vive o período onde tem a escolástica. Ele está muito mais para a escolástica do que a patrística. Concordo, porque ele está tentando fazer observação terrena, mas ele não deixa de realizar críticas à própria escolástica. Como? Ele critica a corrupção dentro da escolástica, dentro da igreja. Por quê? Porque o Roger Bacon ele sabia várias línguas, ele era um estudioso, ele era um poliglota. Então, ele conseguia ter acesso, quando ele tinha acesso a livros escritos originais, ele conseguia ler com exatidão. E por conta disso, ele fazia a comparação entre esses escritos originais e os que a própria escolástica publicava nas universidades. E ele falava: a tradução está errada, vocês estão sendo corruptos. Ele acusava a escolástica de corrupção ao traduzirem textos sagrados para garantir o que eles querem, a narrativa escolástica, e textos clássicos da filosofia, principalmente quando se fala de Aristóteles. Está falando, vocês estão traduzindo de uma forma errada, mas isso é corrupção, é uma desonestidade intelectual. Esse é um ponto que o Roger Bacon critica na escolástica. O outro ponto é do próprio método da escolástica de tentar trabalhar com a questão da vida terrena. O Roger Bacon acusa a escolástica de não realizar experimentos para poder ter as suas comprovações. As verdades da escolástica, segundo Roger Bacon, são feitas com argumentos baseados apenas na tradição e na autoridade. E o Roger Bacon, vocês vão perceber que ele é o cara que pega no batente, ele vai para o campo de trabalho, ele faz a experimentação, ele não fica focado dentro da universidade, só estudando, só teoria, tradição, autoridade. Ele não fica só dentro de um monastério rezando, ele vai e faz a experimentação. Por isso que eu falei no começo do vídeo que o Roger Bacon está muito além da própria questão católica, cristã, da Idade Média. Ele é importante para a filosofia epistemológica, para a filosofia empírica da Idade Moderna. E como assim? Onde que ele chegou? Olha para vocês terem noção onde que o Roger Bacon chegou. Ele fez, através do seu método experimental, ele teve importantes inovações lá no século XIII que convergiram em inovações importantes que viriam no século XIV, XV, XVI. Exemplo, ele descobriu que ele conseguia acender uma vela. Uma vela, olha isso. Descobriu que conseguia acender uma vela utilizando uma lente e a luz do sol. Sabe quando você era criança, que você ficava lá com a lente lá matando inseto? Pois é, o Roger Bacon foi um dos primeiros aí a catalogar, a registrar que ele era possível acender uma vela dessa forma, e entre outras coisas, ele contribuiu inclusive com os estudos aí do aprimoramento, criação e aprimoramento da pólvora. Acho que a pólvora até existia antes, mas ele contribuiu bastante com isso. E também os experimentos que ele fez com lentes convexas contribuiu significativamente para a criação, olha lá, do telescópio de maneira primitiva, que vai convergir em 1606 com a criação do telescópio por Galileu Galilei. Ele foi estudando, vendo que dava para ter mais proximidade de determinada lente. Para quem trabalha com imagem, com câmera, sabe? Com a questão das lentes, quando você tem uma objetiva, uma teleobjetiva, ou, né? Enfim, vocês entendem, né? Quando a gente tem uma angular, uma grande angular, uma teleobjetiva, tudo isso não, mas lá atrás o Roger Bacon já estava estudando, falando assim, existem lentes diferentes que podem modificar a tua visão sobre o mundo, sobre essas questões. Ele não é o inventor do telescópio, mas o estudo dele de ótica contribui. Experimentação lá na frente a trabalhar com essa ideia que vai chegar a convergir com a criação do telescópio primitivo lá em Galileu Galilei em 1606, já no início da Idade Moderna. Compreenderam? Agora, vamos fazer uma questão, que essa questão tenho certeza que vocês já
já tiveram que lidar com essa questão em algum momento na vida de vocês, mas é uma questão muito legal. Tem uma pegadinha e aí tem uma explicação em cima disso. Eu vou fazer essa questão para continuar até mesmo uma explicação em cima da filosofia de Roger Bacon. Vocês estão vendo aí na tela, é uma questão antiga, foi cobrada no Enem 2001. Já avisando vocês que Roger Bacon é um filósofo, ele pode ser cobrado em história ou filosofia, por conta do contexto da Idade Média, não é o mais cobrado de todos, tá? Não é lá muito cobrado em questões de múltipla escolha. Ele já é bastante cobrado, inclusive, em vestibulares mais abertos e tal, algum texto do Roger Bacon, mas isso vai ajudar vocês, pode ajudar em determinado tema de redação, o que você for fazer, ou questão mesmo, né? Então nós temos aí, através de uma obra do Fernando Brodel, né, na Escola dos Análises e tal. Vamos ler, porque o texto é muito mais importante, mais interessante do que as próprias respostas, mas a gente vai fazer a questão inteira. O franciscano Roger Bacon foi condenado entre 1277 e 1279 por dirigir ataques aos teólogos, foi o que a gente falou, por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, e também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu, agora muito importante, abre bem aspas aí para Bacon. Pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios dirigidos por um único homem se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Olha o que ele falou lá no século XIII. Máquina. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de animais. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais... O avião? Será? O avião, nas quais um homem bata o ar com asas como um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Submarinos, robôs. Antes da gente fazer a questão, já aviso vocês, porque eu falei que tinha uma explicação. Não coloca o Roger Bacon como um homem à frente de seu tempo. É errado fazer isso na história. Porque eu tô aqui para ajudar a ensinar a entender Roger Bacon, mas para entender história. Não existe aquele que está à frente de seu tempo. A gente escuta muito isso falando em jornalismo esportivo. O Pelé estava à frente de seu tempo. Aí vale. Mas não é ciência. Aqui a gente está falando de ciência. História é ciência. Não existe aquele que está à frente de seu tempo. Se ele está falando isso, é porque ele está observando, a experimentação dele é importante, e porque o meio que ele vive também permite, e ele continua também construindo o meio que ele vive. Tá bom? Ele não está aqui prevendo o futuro. Ele não veio do futuro e falou assim, ó, vai ter isso. Tanto é que ele fala, pode ser. É pelos avanços que ele está vendo lá no século XIII, a Idade Média já teve um período muito longo. Ele está falando, acho que a gente está avançando. Tá bom? Então guardem isso, é muito importante. E vamos para a questão. Considerando, aí tem pegadinha na questão. Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon, pode-se afirmar o quê? Inseriram-se plenamente no espírito da Idade Média ao privilegiarem a crença em Deus como principal meio para antecipar as descobertas da humanidade? Não está falando de Deus. Ele está falando da questão racional, empirista, principalmente empirista, né? Mas com as observações terrenas. Estavam em atraso com relação ao seu tempo, ao desconsiderarem os instrumentos intelectuais oferecidos pela igreja para o avanço científico da humanidade. A igreja perseguiu ele por causa disso. E cuidado com o conceito de atraso em relação ao tempo. Lembra que eu falei agora. Nem avançado, nem atrasado. Opunham-se ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial. Opunham-se à primeira Revolução Industrial. Ao rejeitarem a aplicação da matemática e do método experimental nas invenções industriais, eu acho que não se opõe. Ele converge. Lá na frente, é claro, mas converge, não se opõe. Esse opunham-se aqui, ó, quebra tudo. Ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial. Ao rejeitarem a aplicação da matemática Então ele rejeita o método experimental e a matemática? Não. E as invenções industriais? Ele também
É bem confusa essa, mas ele não está se opondo, tá? Ele não pode se opor sem saber que vai ter. Ele não era um sociólogo. Ah, vai ter uma revolução industrial, que aí a gente vai ter a maquinofatura substituindo a manufatura, e aí a gente vai ter o surgimento de duas novas classes sociais, a burguesia industrial e o proletariado. Não, quem falou isso foi Marx. Mas venha observando o tempo dele. Também não era prevendo o futuro. E o que se planeja, se projeta para o futuro, é com base no que você está vendo no presente. Não é achismo. Tá bom? A D eram fundamentalmente voltada para o passado. Ele está falando de pode ser que no futuro, pois não apenas seguiam Aristóteles, como também baseavam-se na tradição e na teologia. Não é voltado para o passado. Então sobrou a E e tem que ser ela. Inseriram-se num movimento que convergeria, então ia ao encontro, mais tarde para o Renascimento. Renascimento, você sabe que é período de descobertas científicas, de estudo de anatomia, né? Ao contemplarem a possibilidade de o ser humano controlar a natureza por meio das invenções. O Renascimento é isso. Você controla a natureza por meio das invenções. Ainda que você não controle totalmente. Você busca cada vez mais fazer a natureza agir de acordo com o seu serviço. O que seria controlar a natureza? Seria modificar um aspecto geográfico, seria tentar voar. Da Vinci, né, fez um projeto que, enfim, não é esse o caso. Não é esse o caso. É utilizar de recursos naturais maiores, é tentar observar com maior experimentação e busca de ciência o clima, para saber ter controle do clima, se vai chover, se não vai chover, mas com métodos maiores, não só a sua vivência. Isso é controlar a natureza. É utilizar a natureza ao seu serviço. É o que o Roger Bacon está falando. Tá? Ele não é o cara que está à frente do seu tempo, não veio do futuro, não é nada disso. Mas ele está observando, e através do seu método, através dos seus estudos, ele está falando isso pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo ficou maior do que eu imaginava. Achei que fosse ficar menor, porque não é tão longo assim, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou ficando por aqui. Eu amo vocês, de coração. Grande beijo. Fui!